Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. O conto da Aya, escrito por Margaret Atwood. The Handmaid's Tale é o título original desse livro e também é o título da série inspirada por esse livro. A série estreou em 2017 no Hulu, que é um serviço de streaming equivalente ao Netflix, ainda não existe aqui no Brasil. E quem assistiu a série e também leu o livro diz que a série é muito fiel ao que está escrito no livro. Eu vi o trailer da série, eu cheguei a ver algumas cenas no YouTube. Quando eu descobri do que se tratava a série, eu vi o trailer, ouvi podcasts a respeito, fiquei muito interessada, fiquei obcecada. Eu tinha que ler esse livro aqui. Ele foi publicado em 1985 e descreve um futuro imediato em que ocorreram guerras, ocorreram contaminações, ocorreram epidemias e por causa disso o índice de fertilidade da população caiu, que a quantidade de crianças que nascem caiu muito, a população começou a se reduzir e isso começou a causar problemas econômicos, entre outras crises sociais e políticas, até que um dia o Congresso americano sofre um golpe. Um grupo extremista e fundamentalista ataca o Congresso e mata todos os políticos ali. Eles dissolvem a Constituição e estabelecem uma nova ordem. E no universo do livro especulou-se que esse ataque foi promovido por terroristas, Talibã, Estado Islâmico, essas coisas, mas não. Mas quem promoveu esse ataque foi um grupo cristão. Então se estabelece uma nova ordem teocrática em que todas as regras são pautadas por uma interpretação extremista da Bíblia. E talvez um dos elementos mais perturbadores dessa nova ordem seja a questão das aias. O que são aias? As aias, ou as handmaids em inglês, elas são mulheres que ainda são férteis, elas ainda são capazes de ter filhos. Então elas passam a se tornar propriedade do governo, são distribuídas entre os comandantes, que são os homens que controlam e comandam essa nova organização social, e a função delas é procriar. Considerando que a história foi publicada em 1985, era perfeitamente possível que essa gravidez ocorresse por meio de clínicas de fertilidade. Você pega o óvulo, você pega o espermatozoide, você fertiliza, os embriões resultantes você implanta no útero das mulheres que ainda são férteis. Poderia ser feito dessa forma, mas no livro elas são estupradas. É criada toda uma cerimônia religiosa para tentar explicar que esse estupro é correto, é bem visto por Deus e é desejado. Então é verificado qual é o dia do mês em que a Aya está fértil, e aí nesse dia ocorre uma cerimônia religiosa, e aí ela é levada para o quarto junto com a esposa do comandante e o comandante. E na descrição das próprias palavras da narradora da história, o comandante fode ela. Nesse capítulo, aliás, ela faz questão de ser bem clara. Ela fala assim, não dá para dizer que é sexo, não dá para dizer que estamos fazendo amor. Ele está fodendo e apenas isso. Em uma sociedade em que uma agressão como essa é ok, você já consegue imaginar o que mais é ok nessa sociedade. A própria autora, em uma entrevista, diz que foi questionada por uma pessoa falando, nossa, mas você tem uma imaginação muito sádica para criar um mundo como esse. E a Margaret falou assim, não, eu pesquisei e tudo que está descrito nesse livro já ocorreu ou ocorre em alguma parte do mundo. E lendo essa história eu realmente consegui relacionar muitas das questões que nós estamos passando atualmente. Inclusive eu imagino que o sucesso da série também se dê ao momento político que os Estados Unidos está passando por causa da eleição do Donald Trump e da visão e das políticas que ele tem. Então a série, de certa forma, dá essa alfinetada no governo Trump, mas eu acho que o mesmo pode ser dito aqui no Brasil. Mais pra frente eu vou voltar nessa questão. O repertório da Margaret Atwood é imenso. Ela leu muita coisa, certamente muito mais do que eu li. Ela conhece muita coisa, ela fez uma pesquisa muito abrangente, mas houveram coisas que eu consegui relacionar. Como, por exemplo, a questão das castas. A questão das castas é algo muito presente no livro O Admirável Mundo Novo. Nesse livro escrito pelo Aldous Huxley, os embriões eles já são estimulados ou agredidos de uma forma que quando o bebê nasce, ele já nasce dentro de uma casta. Então tem os alfas
que são os mais fortes, os mais inteligentes, os mais hábeis. Em seguida vem os betas e depois vai descendo até chegar aos gamas, que são aquelas pessoas quase aleijadas, que ficam com os subempregos, que tem um leve retardamento mental que é proposital já no desenvolvimento daquele embrião. E aqui em Handmaid's Tale, essa questão das castas acontece da seguinte forma. As aias se vestem de vermelho, é uma casta. Aí depois vem as esposas, que se vestem de azul, então elas ocupam uma hierarquia diferente na sociedade, elas têm alguns direitos. Dentro das castas femininas, as esposas são as que têm mais direitos, inclusive. Mesmo assim, a liberdade delas é muito reduzida, muito limitada. E aí você tem as martas, que são as mulheres que se vestem de verde, que são aquelas mulheres pobres e que não são férteis e que se encarregam do serviço da casa. E tem as econo-esposas, que são as esposas dos pobres. Então na roupa das econo-esposas tem uma saia com listras, e cada listra tem a cor de uma casta. Então as econo-esposas têm a listra azul de esposa, a listra verde de marta, né, de empregada doméstica, e a lista vermelha de aia, que é reprodutora. Mas elas não são nem aias nem martas, porque elas têm marido, e nessa sociedade a mulher é propriedade do marido. Quando a Offred, que é a narradora dessa história, explica o que aconteceu no passado, ela menciona que ela só se dá conta do que está acontecendo quando a conta bancária dela é bloqueada, todos os bens dela são passados para o marido, e o marido dela é quem vai administrar tudo que ela tem, e ela passa a ser proibida por lei de trabalhar. E não é de trabalhar assim, de lavar prato, lavar louça, ela é proibida de ter uma função econômica na sociedade. Isso é uma característica desse personagem, porque a Offred, ela não é ativista, ela não tem posicionamento político, ela é uma pessoa mediana. As principais motivações dela nessa história é reencontrar a filha, descobrir o que aconteceu com o marido dela, porque em algum momento eles tentam fugir, tentam escapar dessa sociedade, mas tudo dá muito errado, a filha dela acaba sendo tirada dela, o marido dela desaparece, e a angústia dela é descobrir o que aconteceu com eles e tentar reencontrar algumas amigas do passado também. Então tudo que ela faz é tentar sobreviver nesse mundo em que, se você pisa um dedinho fora da linha, você pode ser morto. Muitas vezes ao longo da história a narradora descreve cenas de pessoas sendo enforcadas, sendo executadas. Existe todo tipo de crime, por exemplo, quando é estabelecido esse regime, eles verificam o histórico das pessoas, então médicos que atuavam em clínica de abortos eram considerados criminosos, eram executados, os corpos deles ficavam pendurados no muro. Ela diz que os judeus tiveram uma oportunidade de sair do país, foi o único tipo de criminoso que foi dado para eles uma janela para eles escaparem. E os que ficaram são considerados criminosos porque tem esse estabelecimento religioso em que apenas o cristianismo é o correto, e se você tem qualquer outra religião, você também é considerado criminoso. Existem a questão da homossexualidade, que são tidos como traidores do sexo, também é morto, vai parar no muro, enfim. Para garantir que todos esses criminosos sejam localizados, existe dentro dessa organização o olho. O olho tem espiões infiltrados em todos os lugares. Então, uma aia pode ser um membro do olho, um guardião pode ser um membro do olho, um comandante pode ser um membro do olho, você não sabe quem. Então você fica nessa neurose de estar sendo constantemente vigiado, você fica com medo, porque se o olho te pega fazendo alguma coisa errada, você vai ser executado. E isso é uma coisa que eu relaciono muito com o universo de 1984, que é esse medo constante da vigilância, essa lavagem cerebral que acontece, que tira das pessoas o direito aos próprios pensamentos. E eu acredito que a Margaret Atwood com certeza leu 1984 e, por uma coincidência ou não, ela escreveu o Conto da Aia durante o ano de 1984. Outra regra desse universo é que as mulheres são proibidas de ler. Não existem mais livros, não existe mais palavra escrita. Quando elas vão fazer compras, no lugar do letreiro com os nomes das lojas, tem figuras. Então, o lugar onde vende carne tem a imagenzinha de um boizinho. O lugar que vende frutas, tem frutinhas e por aí vai. As mulheres são proibidas de ler. E isso nos remete a um fato
que pode ser considerado contemporâneo, que ocorreu há poucos anos atrás no Paquistão, em que a Malala, durante a adolescência, levou um tiro por ser uma ativista que lutava pelo direito das meninas paquistanesas de ir para a escola e receber alguma educação. Essa é a parte mais assustadora, porque essa história tem mais de 30 anos. E algumas coisas que são descritas aqui ainda acontecem, são uma realidade. Em algum momento do livro, a gente descobre que tudo que está sendo narrado pela Offred, na verdade, são gravações em fitas cassetes que ela fez enquanto estava escondida em algum lugar. E, de fato, ao longo da história, você vê, assim, que tem aquela atmosfera de O Diário de Anne Frank, descrevendo a realidade dela, descrevendo os pensamentos dela. E como, teoricamente, o livro é uma transcrição de gravações, então tem aqueles parágrafos que imitam aqueles erros ou mudança de ideia que a gente tem quando está gravando alguma coisa. Muitas vezes a gente fala mais rápido do que consegue raciocinar, então a gente diz alguma coisa, depois pensa melhor e fala outra. Então, ao longo dessa leitura acontecem essas coisas. Ou então, quando a gente está falando, de repente muda de ideia. Então, eu estou aqui descrevendo alguma coisa, aí eu me lembro de alguma outra coisa, e aí a minha linha de raciocínio já começa a enveredar para outro lado. Também acontece aqui. Você vê que tem capítulos que misturam o presente e o passado, ela está no quarto, falando que está olhando para o teto, e aí ela começa a lembrar da filha dela, e aí ela já começa a descrever coisas que aconteceram no passado, porque a história está sendo narrada e gravada em fitas cassetes, enquanto você vai falando, as ideias vão acontecendo, e muitas vezes é dessa forma que as coisas saem. Outros elementos que esse livro descreve que eu relaciono bastante com a realidade que a gente tem. Nessa sociedade, na República de Gilead, que é onde se passa toda essa história, existe uma cultura que divide as mulheres. Então as esposas dos comandantes detestam as aias e elas são tidas como putas, assim, elas são tidas como vadias. E as próprias aias também, obviamente, não têm muito afeto nem pelo comandante, nem pelas suas esposas, porque elas são tratadas como propriedades. A narradora, ela explica assim, que ela fica o tempo todo no quarto, encostada sem ter o que fazer, como se fosse um objeto mesmo, como se fosse uma incubadora guardada dentro de um quarto, esperando o momento em que ela vai ser utilizada para a finalidade que ela tem dentro dessa sociedade. E essa relação que acaba sendo construída entre as mulheres impede que elas se unam para lutar pelos próprios direitos, porque elas odeiam umas às outras. E eu acho que isso acontece muito na nossa sociedade atual. Como mulheres, nós temos muitos objetivos em comum, desde questões de saúde reprodutiva, que é algo que precisa ser debatido na sociedade que vivemos, até questões como salários justos, receber o mesmo salário que o homem recebe por fazer a mesma atividade, e várias outras questões que podem dar às mulheres brasileiras o direito que elas têm. Só que, em vez de nós nos unirmos pelos benefícios comuns que nós precisamos, acabamos nos dividindo. Então existem aquelas mulheres que têm uma visão muito negativa do feminismo e rejeita qualquer diálogo ou qualquer conversa com mulheres que se consideram feministas. Aí a gente cria castas, por exemplo, a ideia da funkeira. A gente cria aquela imagem de funkeira como aquela mulher vulgar, aquela mulher periférica, aquela mulher burra, sendo que elas são pessoas que, como qualquer outra pessoa, também estão procurando um pouco de afeto, também precisam trabalhar, também precisam se alimentar, também precisam viver como qualquer outra pessoa vive. Então a gente acaba criando esses avatares que desumanizam um pouco, tira um pouco desses conceitos humanos que qualquer pessoa tem e reduz a pessoa a uma ideia. Então você tem a feminista, você tem a funkeira, você tem a doméstica, e de certa forma todo estereótipo feminino sempre tende a tratar as mulheres como algo sem imaginação, sem capacidade física, sem capacidade intelectual. É muito fácil cair nessa história de se você é loira, você é burra, se você reclama, você é histérica, se você larga o seu marido, você é louca. E nós cultivamos essa separação. Na época da minha mãe, a mulher que se divorciava do marido era apontada na rua, era a divorciada. A mulher que tinha filho fora do casamento também era apontada na rua, era a mãe solteira. E até hoje isso é um estigma. Então nós nos preocupamos muito em nos dividir e nos julgar, em vez de nos unir pelo que nós temos em comum e lutar pelos direitos que nós merecemos como seres humanos.
Mesmo não sendo uma leitura fácil, não sendo uma leitura agradável, se você já leu 1984 e achou que o livro é difícil, o Conto da Aia é igualmente difícil. Essa leitura só me pegou depois que eu já tinha lido algumas dezenas de páginas. Não é um livro fácil, mas eu acredito que seja um livro necessário, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. 2018 é ano de eleições, a gente tem que começar a pensar em quem nós vamos eleger como os líderes desse país, porque ao mesmo tempo que existe uma promessa de salvação e melhoria, existe sempre essa questão da ambiguidade moral, porque o cara ele faz certo de um lado, mas faz outra coisa pior por outro. Se de um lado nós somos, enquanto sociedade, agredidos por bandidos que roubam os nossos celulares, o nosso futuro pode nos reservar a agressão por meio de nossas próprias autoridades, que podem nos censurar, nos prender e nos torturar. Então, me diz aqui nos comentários sua opinião a respeito disso, me diz se você já leu esse livro, vamos promover esse debate aqui, me dá um joinha se gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!